Shalom, queridos. Prazer muito grande estar fazendo parte dessa mesa. Bendiga o Eterno, Kadosh Baruch Hu, por tudo que recebi da parte dele, através daquilo que foi falado, através daquilo que foi ensinado aqui e que foi relatado, né? Algumas das coisas que foram faladas aqui, na verdade, foram relembradas, né? No sentido mais de estarmos atentos para aquilo que talvez nós vamos esquecendo no caminho. Bendigo o Eterno pelas pessoas que me recepcionou aqui, a minha esposa, que me acompanha, e é uma honra para mim tê-la comigo aqui neste lugar. Bendigo ao Eterno pela vida do Roxo Maurício, do Moré Fábio, de todas as lideranças que compõem este Conselho Brasileiro e que eu tenho a honra de poder fazer parte. Tenho certeza que, pelo menos eu, sei que outras pessoas também têm esse mesmo sentimento, sairão daqui muito mais fortalecido do que chegaram. Amém. Eu volto para Goiânia, volto para Goiás, fortalecido, entendendo que a missão pela qual o Eterno me trouxe aqui em particular foi cumprida, de ouvir, de encher a minha aljava, para que eu possa voltar e dar seguimento àquilo que Ele tem colocado no meu coração ao longo de vários anos, iniciando, como foi dito aqui, no sistema católico protestante. Falando sobre ética, queridos, nós temos uma missão bastante séria, porque precisamos entender o legado que vamos deixar para as pessoas, como foi falado aqui. Nós não podemos ser imediatistas e pensar somente no agora. Foi muito bem colocado aquelas palavras, não me lembro qual dos palestrantes que colocaram, mas nós precisamos olhar a Techuvá com uma perspectiva a médio e longo prazo. E infelizmente, vou falar de algo que eu, para minha vergonha, cometi quando saí do sistema católico protestante. Nós saímos de lá com uma mágoa, com um sentimento de que fomos de alguma maneira roubados. E esse sentimento, infelizmente, boa parte das pessoas que saem de lá não conseguem não disseminar para aqueles que agora também podem estar saindo dessa mesma situação que outrora nós estávamos. E, infelizmente, eu digo isso falando da minha própria atitude equivocada há alguns anos atrás, de disseminar um ódio pelos meus próprios irmãos. Quando nós pejoramos o sistema, nós estamos pejorando muitas vezes a imagem dos nossos próprios irmãos. E é interessante como que, na maioria das vezes, quando nós faltamos com a ética, nós incorremos no sério risco de cometer um pecado gravíssimo, que é uma abominação diante de Hashem, que é a maledicência, a Shorá. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque infelizmente, este é um mal que é disseminado até no nosso meio.
entre lideranças que agora estão no meio judaico, messiânico ou nazareno, pessoas que saíram desse sistema e agora acham que estão no direito de até legislar. Pessoas que não entenderam o porquê o Eterno os tiraram de onde eles estavam. Então, esse mal, muitas vezes, ele prejudica a obra do Eterno. Esse mal, quando ele não é contido, quando ele não é enxergado, ele acaba desfazendo ou prejudicando aquilo que deveria ser construído por agora pessoas que saíram dessa mesma situação. Então quero ressaltar essa questão da ética, porque nós como líderes, alguns lideram mais pessoas, outros lideram menos pessoas, mas como líderes em geral, nós temos que nos preocupar com o exemplo que estamos dando àqueles que agora estão se espelhando em nós. Porque se não tivermos esse cuidado, vamos estar, entre aspas, gerando pessoas, gerando seguidores que também possuirão esse mesmo perfil de perseguidores, de difamadores. Então nós temos que tomar esse cuidado. Nós precisamos ter tolerância com essas pessoas, da mesma maneira que tiveram conosco. Da mesma maneira que quando nós saímos de lá, algumas pessoas tiveram amor para suportar as perguntas mal elaboradas, as palavras mal colocadas, e muitas vezes não tivemos uma resposta como provavelmente poderíamos merecer. Então nós precisamos entender que crítica geralmente é falta de ética. Porque quando eu quero agir segundo a Torá, eu não vou criticar uma pessoa. Eu vou chegar para a pessoa particularmente, como foi dito aqui, mas não com o intuito de denegrir a imagem dessa pessoa, mas de ajudá-la a sair daquela situação que contradiz a vontade de Hashem. Então nós precisamos entender essas questões, porque hoje nós estamos num fórum que poderiam estar aqui lideranças talvez 3, 4 vezes mais do que está aqui hoje, porém não estão. E aí nós perguntamos por quê? Porque às vezes não tiveram o cuidado de não tecer um comentário maldoso sobre um determinado segmento dentro do próprio judaísmo messiânico, dentro do próprio retorno às raízes hebraicas da fé, como nós temos o hábito de dizer. Muitas vezes não percebemos o quanto maldosos nós estamos sendo por conta dos comentários que estamos tecendo. Hoje eu olho para o que eu falei há alguns anos atrás, para o que eu fiz, e eu me envergonho. Ainda que eu já tenha pedido a Hashem que me perdoe, mas eu me envergonho. Eu poderia ter pessoas do meu lado que hoje eu não tenho, porque eu não tive paciência, porque eu não tive amor quando eu falei. E existe algo que é fato.
nós nunca vamos conseguir pronunciar tudo aquilo que pensamos. Porém, precisamos filtrar aquilo que falamos. Porque quando nós pensamos várias coisas e a Torá age em nosso coração, nós vamos comedir as nossas palavras. Nós não vamos falar tudo aquilo que nós pensamos, porque o Eterno, através de Yeshua, vai estar nos trazendo equilíbrio. Eu vou amenizar, eu vou colocar nas minhas palavras o Ahavá, que com certeza fará com que outras pessoas, dentro de qualquer segmento que esteja, olhe para mim e veja que eu sou um Yehudi, não pelas minhas vestes, mas pelas minhas atitudes. Então a ética, ela é importantíssima para que nós possamos levar o amor de Yeshua, principalmente àqueles que estão no engano, aqueles, como foi bem falado aqui, aos nossos irmãos, aos efraimitas, que carregam um perfil de adorador. O principal perfil do efraimita é a adoração. Se ele encontrar um boi diante dele, ele se dobra e adora. Se assemelha muito àqueles que estão cegos e adorando aquilo que não deve ser adorado. Porém, precisamos amá-los e falar sempre com a ética em nossas palavras. Que o Eterno nos abençoe a todos. Amém.